Glória a Deus. Eu quero parabenizar pelo Dia das Mamães, a todos que aqui estão. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus, mas compartilhar bem rapidinho, por causa do tempo, que nós vamos ter que participar da ceia. Então eu quero convidar que você abra a Bíblia, a Palavra de Deus, Velho Testamento, Êxodo. Vai ser bem rápido. Capítulo 2, Êxodo, capítulo 2. Estão abrindo a Bíblia, a Palavra de Deus. Segundo livro é Êxodo, capítulo 2. Aqui nos fala sobre o nascimento de Moisés. Então eu quero, por causa do Dia das Mães, eu quero falar um pouco sobre uma mãe que está dentro da Palavra de Deus, bem rapidinho. Então diz assim, do versículo 1 até o 10, nos diz assim: E foi-se um varão, ou um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-os 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. 4. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. 6. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mos, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. 10. Fechando. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Eu li esse texto da Palavra de Deus, e tem um programa, queria passar para vocês bem rapidinho aqui, como introdução. Vamos homenagear as mães nesse dia, contando a história de sua mãe, exemplar na Bíblia, que foi a mãe de Moisés. Há um ditado que diz: por trás de todo grande homem há sempre uma grande mulher. É verdade. Moisés é conhecido em todo o mundo, embora sua mãe não seja lembrada nem pelo nome. Certamente ela foi importante para sua formação, ao ponto de chegar a ser grande homem. A filha de Faraó, príncipe do Egito, certamente era também uma grande mulher que Deus usou para influenciar a formação de Moisés. Com isso aprendemos que existem mães de todo tipo,
mesmo sendo ou não biológicas, desde que sejam do coração. O faraó temia uma revolta por parte do povo de Israel, que morava no Egito, desde a fome que teve no tempo em que José era governador. Como o povo de Israel estava crescendo muito, Faraó mandou as parteiras matarem as crianças. Elas temeram a Deus e não fizeram isto. Mesmo assim, o Faraó mandou matar todos os bebês de sexo masculino, jogando-os no rio Nilo, para que morressem afogados. Deus, em sua soberana vontade, tinha um plano para a vida de Moisés e para salvar o seu povo do Egito. Onde esta criança poderia ser educada e protegida desses perigos? Na casa do próprio Faraó. A filha do Faraó pagou o salário da mãe de Moisés para criar o seu próprio filho. Está no versículo 9. Sendo assim, com uma ironia de Deus, o Salvador do povo de Deus foi criado pelo inimigo. Com isso, aprendemos que os inimigos que se levantam contra nós não podem nos atingir sem a permissão de Deus. Amém, irmão? Oh, glória a Deus. Amém. A mãe de Moisés se chamava Joquebede. Sabemos que, mesmo Moisés sendo forçadamente adotado pela filha de Faraó, Joquebede encontrou uma maneira de manter contato com o seu filho e ensina-lhes os princípios de Deus. O que uma mãe é capaz de fazer por teu filho? Aí vem bem rapidinho. Aqui vamos falar um pouco sobre o versículo 2 e 3, nos fala sobre coragem desta mulher, né, no dia da mamãe. Ela sabia que não tem como esconder uma criança por muito tempo. Então, ela resolveu agir. Agiu. Ela correu o risco. Joquebede, que é a mãe de Moisés, teve coragem para várias coisas que eu vou marcar. Primeiro, esconder a criança. Sabendo que os soldados caçavam bebês do sexo masculino. Outra coisa, Joquebede colocou o neném no rio, dentro de um cesto bem preparado para não afundar. Terceiro, ela fez com que ir ao rio na hora em que a filha, ela pensou bem, ir ao rio na hora em que a filha de Faraó fosse tomar banho. Quando a princesa fosse tomar banho, ninguém podia estar perto, a não ser as donzelas, que eram as suas criadas. Mesmo assim, Joquebede teve coragem de ir lá e levar um neném. Outro ponto. Joquebede enfrentou a filha de Faraó. Quando chamou Joquebede para amamentar a criança, ela poderia descobrir o seu plano e tudo acabar. Mas preferiu correr o risco. Quantas mães têm coragem de fazer coisas nunca pensadas antes? Uma mãe consegue forçar para fazer o máximo por um filho, sendo capaz de se doar totalmente. Com certeza, essa coragem vem de Deus. Joquebede, mãe, né, devia orar por seu filho e dedicar a sua filha para que Deus cumprisse nele o seu propósito. Mãe é exemplo de coragem.
Agora sobre criatividade, está no versículo 4 e 7. Outra qualidade de Joquebede foi a criatividade para, por exemplo, fazer o cesto de junco, vedando as suas gretas, conseguindo os materiais próprios para isso, betume e piche, que não deviam ser fáceis de arranjar, mas ela deu um jeito. Outro ponto, Joquebede também, ele colocou no carrical, que são os matos da beirada do rio, ou seja, é lugar certo para que deixar o cesto afundar, não afundar. Também, mandar a irmãzinha, vigiar. Miriam era o nome da irmã de Moisés, e ela ficou vigiando para a mãe, que certamente não aguentava olhar a cena. Isso garantiria que nada daria errado. Ainda, na hora do banho da filha de Faraó, colocou o cesto com a criança, de maneira que a correnteza o levasse até a princesa e chegasse até ela no momento certo. Mandar Miriam também para oferecer ajuda. Como quem não sabia de nada, a menina ofereceu arranjar uma mulher para amamentar o bebê. As mães são criativas no sustento de sua família, criando formas de manter os seus filhos com o que têm. Sempre as mães dão um jeito de resolver os problemas dos filhos. O Espírito Santo de Deus dá capacidade às mães para criar soluções para a família. Então, Joquebede, a mãe de Israel, Joquebede era uma mulher de oração, por isso era inspirada por Deus. Mãe é um exemplo de criatividade. E terminando, aqui nos fala sobre, da mamãe aqui, de determinação. Isso está no versículo 10. Do início ao fim, Joquebede determinou que, primeiro, não deixaria o seu filho morrer, pois sabia que ele era escolhido por Deus, por isso teve coragem e criatividade. Segundo, também cuidando do menino, mesmo correndo o risco de ser descoberta, ela não temeu, para que confiava na proteção de Deus. Terceiro, também sob determinação, entregando para a princesa, sabendo que seria criado com o melhor e que Deus tinha um propósito para ele. Ela não hesitou em entregar o menino, porque entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para preparar Moisés para liderar o povo de Deus. Toda mãe tem essa determinação capaz de vencer tudo para abençoar os seus filhos. Essa garra faz parte do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe que quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim. Joquebede foi uma mulher determinada. Isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, que aprendeu a perseverar no deserto. Mãe é um exemplo de determinação. Vamos aprender com os exemplos das mães. Aí, conclusão. Essa mulher desconhecida na Bíblia, poucas pessoas vão fazer uma pergunta para vocês. Esse nome, Joquebede, vocês já ouviram falar desse nome na Bíblia? Fala. Quem que já falou? Levanta a mão.
Está vendo? Joquebede. Poucas pessoas, né? É isso. Poucas pessoas não leram e não sabem dessa história. Não aparece o nome. E essa mulher foi esperta, né? Todas essas coisas aqui. Então, esta mulher desconhecida na Bíblia é um grande exemplo e deixou a sua marca, não em teu nome, mas em seu filho Moisés. Do mesmo modo, todas as mães deixam as suas marcas em seus filhos, formando seu caráter, personalidade, temperamento e espiritualidade. E fechando, mãe é um exemplo de coragem, criatividade e determinação. Amém. Graças a Deus, já parou, já terminou aqui agora. Então, só queria passar isso aqui rapidinho, que daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Pai, em nome de Jesus, eu, com esse ensino da palavra de Deus, falando do Dia das Mães, Senhor, eu aprendi bastante coisa, através da Bíblia, da Tua Palavra, das mães. Quantas mães, Senhor, a Bíblia nos mostra, pessoas que talvez os seus nomes nem chamam, ou então não lembram. Mas um dia, Deus, certamente nós estaremos, quando passar desta terra, nós estaremos na presença do Senhor. E encontraremos todas essas pessoas, em especial, meu Pai, o dia, Deus, da mãe, as mamães, Senhor, que o Senhor agiu, operou, mudou, transformou na vida das mães, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor continue abençoando as que já são, conhecem, e as que estão iniciando, os que vão se tornar como mães, Pai. Que esse exemplo que a Tua Palavra nos mostra, Senhor, que as mamães agora, Deus, venham fazer da mesma maneira com essas outras mães, agir dessa maneira. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, agora nós vamos para participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Margarete. Ela vai estar ministrando a ceia. Pode ficar à vontade. E eu tenho feito isso no meu coração. Pelo menos a diretoria da nossa igreja eu tenho colocado assim, que todos eles, a cada mês, eu estou convidando da nossa igreja para estar ministrando, como já foi feito com outras irmãs. Então nós vamos passar agora a nossa irmã Margarete, aí você fica na direção do Espírito Santo de Deus, tá bom? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Todo domingo de ceia, a igreja dá oportunidade para alguém que queira dar algum testemunho de alguma coisa que Deus tenha feito, alguma providência do Senhor. Então eu quero abrir a oportunidade, se algum irmão quiser dar o testemunho, amém, irmã. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. O testemunho que eu quero dar aqui é do que Deus fez comigo no mês de março. Eu moro sozinha e eu tive uma crise de coluna que eu fiquei travada. E a pessoa, quando fica travada, não pode se mover e precisa de ajuda, né? Então, eu agradeço a Deus, porque naquele dia tinha uma irmã junto comigo.
e nós estávamos assistindo um depoimento de uma irmã, um testemunho, na internet, e quando eu quis levantar, eu não conseguia levantar. E aquela irmã me ajudou para que eu me levasse até a cama. E ela ficou comigo ali 5 dias, cuidando de mim, me dando comida, me ajudando a tomar banho. E depois de 5 dias, a minha mãe, que mora em Recife, chegou na minha casa, porque ela vinha para fazer um tratamento dentário. Então, no dia que ela chegou, aquela irmã voltou para a casa dela e minha mãe continuou me ajudando. E eu agradeço a Deus pela providência dele, porque uns dias antes o meu filho ligou para mim e falou: mãe, se você passar mal de noite, quem vai te ajudar? Aí eu falei: Deus vai me ajudar. Eu nem sabia que estava para acontecer aquilo dali uns dias, né? Então Deus providenciou que eu não estivesse sozinha, que aquela irmã me ajudasse, que a minha mãe chegasse. Minha mãe está comigo até hoje. Eu fiquei 10 dias acamada, depois eu comecei a levantar aos poucos, e agora eu já estou sem dor, graças a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Boa noite, a graça e a paz. Uns dias atrás eu estava vindo do trabalho, na Rua Japão, ali em Santo André. E eu parei o carro, eu estava respondendo uma mensagem no celular. Eu parei o carro, aí eu pensei, bom, não vou ficar aqui parada, porque, né, parar o carro assim, na avenida, parei no acostamento. Enfim, aí eu saí. Aí logo adiante eu parei de novo, e eu estava com o vidro um pouco aberto, e aí passou 2 meninos, mas foi muito rápido. E pôs a mão dentro do carro e pegou o celular e foi embora. Aí eu fiquei chateada, porque eu falei, nossa, ali tinha 500 fotos. E assim, eu nem reclamei, porque eu parei também, né? Então, já não vigiei, porque eu parei o carro, fiquei com o vidro aberto, enfim, coisa que eu nunca fiz, nem deveria, né? Então, nem reclamei, mas eu fiquei chateada. Eu falei, nossa, 500 fotos eu perdi, porque o celular depois eu posso comprar outro, enfim. E eu cheguei em casa e eu acabei de parar o carro, minha mãe falou, ó, eu liguei no seu celular e foi um policial que atendeu. Então, assim, eles acabaram de me assaltar e saíram correndo. Aí eu até pensei, dá vontade de ir atrás. Mas eu falei, não, deixa pra lá. Mas nem precisou, porque o Senhor Deus já tomou a providência. E eles estavam parados no ponto, só que eles estavam suando muito. E aí eles pararam e perguntaram, por que vocês estão assim? Desconfiaram, né? E aí revistaram e pegaram. Aí eles falaram, a gente acabou de roubar o celular. Enfim, foi muito rápido, assim, a providência de Deus, né? Então, eu nem, graças a Deus, assim, eu não reclamei, nem murmurei, porque eu sei que eu também estava errada, então eu aprendi também, né? Enfim, e Deus, assim, já agiu com providência, e assim, eu cheguei em casa, eu mal cheguei, já tive para a delegacia de novo, aí chegou lá, eu conheci os pais dele, estavam lá, a mãe e o pai, estavam chocados, porque os 2 eram de menor. Um era menor aprendiz, trabalhava, tudo, tinha acabado de chegar do trabalho. E assim, eu pude conversar com ela, falar um pouquinho do amor de Deus. E eles me pediram perdão. Eu falei, não precisa me pedir perdão, porque, né, assim, quem sou eu para não perdoar? Mas, assim, pude falar um pouquinho, conversar um pouquinho com a mãe, com o pai desse menino. E acredito que eles também foram liberados, né? Porque, assim, como foi a primeira vez, e coisa assim de menino, né? Ele acho que tinha 16 anos, mais ou menos. Então, assim, agradeço a Deus pela providência que Ele tomou e pela oportunidade também de poder falar um pouco do amor de Jesus para os pais desse menino. Amém. Glória a Deus. Eu também quero aproveitar um momento para testemunhar também. Dia 6 de março, a minha mãe ela teve um AVC, né? Por isso que eu fiquei meio sumida aqui da igreja, estava cuidando, né? Ainda estou. E ela teve esse AVC. A minha mãe também, como a Ivonete, ela ficava o tempo todo sozinha, porque ela tem um irmão solteiro meu que mora com a minha mãe. Mas ele ele é advogado e ele não tem hora para chegar em casa. Às vezes ele sai do escritório 9, 10 horas da noite. De segunda e quarta ele faz um curso, então ele chega em casa quase meia-noite. E minha mãe ficava muito tempo sozinha. E no dia que ela teve o AVC,
tinha um irmão e uma sobrinha minha jantando com ela. E foi a minha sobrinha que percebeu. Que falou: vó, por que você está falando esquisito? Parece que a tua língua está enrolando. Ela falou: não sei. Ela foi olhar no espelho, a boca já estava entortando. Aí meu irmão já pegou, levou ela para o pronto-socorro, socorreram rapidinho. Não ficou com nenhuma sequela, graças a Deus. Depois do AVC, ela ficou assim um pouco depressiva, mas os médicos falaram que isso era normal. E agora ela já está voltando ao normal, já tá saindo de casa, já está mais animadinha, já está se animando para fazer uma comidinha. E ela só tem medo agora de ficar sozinha, né? Depois desse dia, ela teve outras 2 crises. Ela teve um AIT, que é um comecinho de AVC, né? E por 2 vezes ela precisou ficar em observação no hospital. Mas graças a Deus, irmãos, ela está super bem. Eu sei que isso são as orações dos irmãos, a oração da igreja, é a providência de Deus na nossa vida. Isso também serviu para nos alertar, os filhos. Eu estou passando uma temporada lá na casa de mamãe agora, e ela não quer nem assim, que tem um quarto vago lá na casa da minha mãe, que é muito grande. Mas ela não quer que eu durmo lá, ela quer que eu durmo na cama dela. Ela fala: não, eu quero que você fique aqui comigo, do meu lado. Então, eu agora estou dormindo com mamãe. Isso foi bom, sabe? Para nos alertar. Às vezes a gente fica tão preocupado, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar da roupa, a gente tem que ver isso, tem que fazer mercado. Mas tem coisas preciosas que às vezes a gente não dá atenção. E a gente só vai prestar atenção nessas coisas, talvez, quando a gente perder, né? Então, isso serviu para mim, né? Foi um agir de Deus na minha vida também, que graças a Deus abriu os meus olhos a tempo de eu aproveitar e voltar para o colinho da mamãe. E eu agradeço a todos vocês que estiveram orando, viu? Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos agora ministrar a ceia. E eu queria só dar uma palavra de esclarecimento. Tem pessoas que estão nos visitando. E eu queria compartilhar um texto que está em Lucas 22, do versículo 17 ao 20. É a ceia, a última ceia do Senhor Jesus. Esse texto também consta em Mateus e em Marcos, mas eu peguei o que está em Lucas. Diz assim a palavra do Senhor. É do 17 ao 20. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai, e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e deu graças, e o partiu e deu-lhes dizendo, deu aos discípulos: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Jesus, ele disse: olha, fazei isto em memória de mim. Em Lamentações 3:21, Jeremias, ele também fala, depois de um tempo de muita luta, de muita dor, de muita angústia, de muito desespero, ele chega à conclusão de que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E no versículo 22 ele relata o que é que pode nos trazer esperança, que são as misericórdias do Senhor. Da mesma forma, o próprio Jesus, ele estabeleceu que esta cerimônia é para que a gente lembrasse dele. Este é o momento, a ceia do Senhor é uma cerimônia que tem o objetivo de trazermos Jesus à nossa lembrança. Não trazermos Jesus somente enquanto ele estava vivo e ensinando, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava curando, enquanto ele estava se importando com as pessoas. Não. Principalmente, trazer à nossa lembrança o sacrifício dele. A morte dele na cruz, o corpo que foi dado na cruz, o sangue que foi derramado na cruz. Porque é a maior prova de amor que Deus poderia nos dar.
Ele morrendo na cruz, para que nós, pecadores, tivéssemos vida, tivéssemos uma oportunidade, uma chance de habitar com o Senhor na eternidade. Nós lembramos esse sacrifício que nos livrou da morte eterna e nos livrou da condenação. E ao lembrar que Jesus morreu por nós na cruz, nós lembramos também que nós devemos viver uma nova vida, que nós devemos viver a partir deste momento em novidade de vida. Só no dia da ceia? Não. Todos os dias da nossa vida. Não é só aqui. Esse é um dia que a nossa igreja colocou para que se ministrasse a ceia. É um dia em que nós vamos lembrar mais profundamente. Mas a nossa lembrança, ela tem que estar sempre trazendo o sacrifício de Jesus, porque pela morte dele nós temos vida. Amém? E quem pode participar da ceia? Todos os que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e estiverem vivendo em plena comunhão com a sua igreja. Por quê? Porque quando nós lemos sobre a última ceia do Senhor Jesus, nós vemos que ele estava com os seus discípulos. Ele estava com aqueles que acreditavam nele. Jesus estava com pessoas que criam que ele era o Filho de Deus. Então não faz sentido uma pessoa que não crê na vida eterna. Não faz sentido uma pessoa que não crê que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus morreu para nos salvar, participar da ceia. Então, se nós vamos trazer a lembrança, a morte do Senhor Jesus, se nós vamos trazer a lembrança, o sacrifício, é porque nós cremos que pela sua morte nós temos vida eterna. E quando o apóstolo Paulo instrui a igreja em Coríntios, em 1 Coríntios 11, 23, sobre a ceia, ele está instruindo quem? Os membros daquela igreja. Então, não que ninguém faz acepção de pessoas, não é isso, só pode participar quem é crente, mas por uma questão de fé. Eu não vou participar daquilo que eu não acredito. Eu não vou fazer parte de um grupo que eu não acredito no que eles defendam. É somente por uma questão de fé. E como participar da ceia? Em 1 Coríntios 27, 28 diz assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Então, o apóstolo Paulo, ele nos instrui, ele instrui aquela igreja, e essa instrução nós tomamos para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E o Espírito Santo, então, vai nos tocar naquela área em que nós precisamos nos consertar. Seja conosco mesmo, seja com Deus, seja com alguma outra pessoa, seja com um irmão da igreja. Se a gente não tiver oportunidade de se acertar hoje, agora, nesse momento, nós devemos fazer um voto, mas principalmente cumprir e não fazer voto de tolo, de nos acertarmos na primeira oportunidade que o Senhor nos der. Amém? Eu queria convidar os diáconos que vão ajudar a servir a ceia. A equipe de louvor também. E eu quero colocar neste momento um instante
para que a gente abaixe a nossa cabeça e que a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus que ministre em nosso coração se há algum motivo pelo qual nós devamos nos arrepender, e que o Espírito possa ministrar esse arrependimento verdadeiro, esse arrependimento genuíno, e que nós tenhamos a ousadia de buscar este conserto, para que nós não estejamos participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus indignamente, mas que o nosso coração esteja puro, purificado, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora pelo pão e pelo suco de uva. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Consagramos, Pai, este elemento pão, que representa o teu corpo, Senhor, que foi moído, lacerado naquela cruz do Calvário, Senhor. O Senhor morreu, Senhor, para nos salvar, Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, a partir do momento, Senhor, que nós participarmos, meu Pai, deste pão, que possamos ser sarados, que possamos ser purificados pelo teu poder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, Deus querido e amado, nós apresentamos diante do Senhor este cálice que simboliza o sangue do teu Filho derramado por nós pecadores. Te damos graça por tão grande amor com quem nos amou, dando o seu único Filho para perdoar e nos lavar, nos purificando. Nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que todos nós que vamos participar do cálice, nós tenhamos, ó Deus, esse entendimento que nós, ó Deus, só temos comunhão com o Senhor por causa do sangue de Jesus derramado. Graça te damos pelos perdão dos nossos pecados perdoados. E assim nós oramos, consagrando este cálice, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu.
Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E nós vamos fazer isso agora, participar do corpo, participar do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em memória do que Ele fez por nós. E em Mateus 26:30, nos ensina que Jesus e os seus discípulos só saíram da mesa depois de cantar um hino. E nós vamos agora adorar o nosso Deus, louvar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Não só porque Ele fez por nós, mas principalmente porque Ele é Deus, é Senhor, é todo-poderoso, é soberano, é Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Através de uma mulher, Maria. Você também é uma mulher. E por seu intermédio, e de mulheres como você, Deus mandou ao mundo outros filhos, para povoarem o mundo, e serem amados e protegidos por essas mulheres, escolhidas e abençoadas. Eu sou um presente de Jesus para você, mamãe. E você, uma prova viva de que Jesus me ama muito, porque me deu você, de presente. A mãe mais amorosa e dedicada que um filho poderia ter. Que a paz de Jesus, mamãe, esteja presente em todos os momentos de sua vida, para te compensar por tanto amor e dedicação. Jesus te ama e eu também. Feliz Dia das Mães. Amém. Agora nós vamos ver então o vídeo. Amém? As crianças podem estar olhando para lá, com cuidado. Companheira, Ternura. amigo, terrível, exemplo, carinhoso, companheira, amor, Tudo e mais. Confiança. tudo, Perfeita. Especial. guerreira, humildade, Felicidade. Amor. Interno. especial, tudo, sábio, Usar um coração de mãe, exercitando eu vi a tua força na fraqueza, eu vi a luz brilhar na escuridão, e nos momentos de maior tristeza, eu vi Deus consolar teu coração, eu vi a tua paz em meio
hoje é o dia em que paramos, ó, tá uma mensagem falando ali. Eu li no teu olhar um verso tão bonito, tão fácil de lembrar. Senti na tua mão, nos teus atos de mulher, pulsar um coração de mãe, exercitando em fé. Eu vi a tua força na fraqueza. Amém? E nesse momento, né, onde que é um dia em que as crianças, as famílias, né, procuram presentear as mães, né, nós queremos dizer que o maior presente, né, é o Senhor Jesus, é a salvação eterna. O maior presente que Deus pôde nos dar é o Senhor Jesus. Então, não só para as mães, mas para todos aqui presentes, né? Nós queremos fazer então uma oração, as crianças vão fechar os olhos e nós vamos fazer uma oração. Você que quer receber esse maior presente, que é a salvação eterna, que é o Senhor Jesus morando no teu coração, que você vai levar para onde você for, né? Que esse é o maior presente que Deus nos deu. Repete essa oração comigo. Amém, crianças? Fechando os olhinhos. Repete essa oração. Senhor Jesus, neste momento, eu confesso que sou pecadora e preciso do Senhor. Neste momento, te peço perdão e peço, Senhor, que venha entrar em meu coração e fazer morada, até que o Senhor venha e escreva meu nome no livro da vida, para que eu me torne herdeiro das promessas do Senhor, da promessa maior, que é a salvação eterna. E assim, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E nesse momento eu quero explicar por que eles estão com essa fita. Essa fita representa também o sangue de Jesus, foi explicado, né, para os maiores, porque as nossas crianças têm aprendido do Senhor, as nossas crianças têm convidado Jesus para entrar no seu coração. Então, o sangue de Jesus que está sobre a vida deles, essa fita representa esse sangue de Jesus. Você que não tem trazido suas crianças, traga para que eles aprendam da palavra de Deus, para que eles cresçam, para que eles também se tornem herdeiros e tenham a marca do sangue do Cordeiro, não assim visível, mas na sua alma, no seu espírito, até que o Senhor venha. E eles também estão com esse laço, também com essa fita, também representando o presente, que depois de Jesus, o maior presente que uma mãe pode ter são os filhos. E eles aqui estão representando os filhos aqui da nossa igreja, mas representando todos os filhos. Então, nesse momento, eu convido você, mãe, para vir aqui, né? E vim buscar seu presente, dar um abraço. Vem, assim, primeiro dos maiores, né, que eles já estão aqui, né? E depois vocês vão pegando aqui, à medida que vocês vão vendo essa turminha, depois a outra turminha, vocês vão pegando aqui o seu presente que Jesus deu para você, né? Que é a nossa bênção, o nosso filho. Amém? Eu vi no teu sorriso. Pode soltar a música aí, irmãos. Bonito, tão fácil de lembrar. Senti na tua mão, nos teus atos de mulher, pulsar um coração de mãe, exercitando em fé. Eu vi a tua força